Ok, começando a gravar dia 12/8/2021. Então, lá na Universidade Federal de Lavras, acho que já tem uns 10 anos mesmo, eu mandei um e-mail para um conhecido, professor José Reinaldo, especialista em usinagem e trabalhabilidade da madeira, que tem um laboratório muito legal. Eu tinha aprovado um projeto no edital universal do CNPq, conseguido um recurso, fiz um contato com o professor José Reinaldo, isso há cerca de 10 anos atrás, e ele foi muito solícito, ele e a equipe dele, nós visitamos o laboratório e meio que nos espelhamos assim para conduzir as nossas reformas, maquinários, etc. E de lá para cá, para quem já passou pelo laboratório ou quiser passar, né, nessa dinâmica das práticas que eu falei para vocês, vai ser muito bem-vindo. Então, nosso laboratório hoje tem equipamentos muito bons, semelhantes ao que o professor José Reinaldo usa na UFLA e que muito poucas universidades possuem esse conjunto nessa área específica de serraria, processamentos primários e processamentos secundários, tá? Nós estamos muito bem equipados nessa área de processamento. Eu realmente citaria aí 2 ou 3 universidades só que têm essas estruturas semelhantes que a nossa, com muitos problemas, dificuldades de manutenção, condução e até operação, né, por parte de mão de obra, mas os equipamentos estão lá e têm servido muito bem ao que a gente se propôs a fazer nos últimos anos. E tive uma oportunidade muito boa, 2014, de conhecer lá o laboratório onde a professora Rosilei está trabalhando hoje. Ela tem um afastamento e ela está no Canadá, e na Universidade de Laval, em Quebec. Eu tive num congresso lá, visitei o laboratório, considero o melhor laboratório internacional em termos de usinagem, alguns processos, que é o trabalho que a gente conduz com vocês na disciplina. Resumidamente, a gente tem uma prova com uma avaliação, né, em tempos normais. A gente tem uma prova nas 4 primeiras semanas de aula, com algumas perguntas, uma prova simples e que eu não gosto, mas enfim, para colocar ali os 4 primeiros assuntos de matéria-prima, desdobro primário, etc. Depois a gente passa já o roteiro desse trabalho prático, que consta na busca de um torete de madeira, um torete de uma espécie nativa, principalmente, ou algum contexto de espécie invasora. Nós já chegamos até a cortar árvores na rural. Ah, professor, como assim cortou árvore? Sim, algumas árvores invasoras. A gente fez trabalho com jaqueira, fez trabalho com leucena, que são espécies madeireiras interessantes e que tem muita na rural, e que jambolão, e que muitas vezes não, elas são invasoras da nossa flora nativa e, inclusive, tem um impacto prejudicial em algumas espécies da fauna nativa do Brasil. E também já aproveitamos bastante. Vocês já tiveram aula presencial, né, obviamente. Então, vocês já devem lembrar que na rural sempre aparece algum desastre climático, né? Pelo menos 1 ou 2 vezes por ano tem uma tempestade, cai árvore, etc. Nós já fizemos um trabalho super interessante. Essa foi uma monografia de final de curso com um pau-brasil centenário que caiu no P1, tá? Trabalho da CELI, inclusive a gente publicou também, mas era uma monografia de final de curso. E são ensaios de usinagem da madeira, que é uma parte que é essencialmente prática e que a gente, infelizmente, perdeu um pouco aqui a capacidade de passar nesse formato online, né? Então, mais uma vez, a gente teve sim prejuízo nessa questão. Bom, e essa prova eu faço também na forma presencial, e foi a avaliação possível nesse momento. Eu perguntei ontem, né, acho que vocês sabem disso, os professores estão inventando de tudo, né? Tem prova no SIGA, prova para fazer em casa, prova online. Bom, a minha
o meu formato tem sido esse, desde o primeiro período, né, online, já estamos no terceiro. Achei que essa prova é possível. Então, cada um vai receber, explicando lá, cada um vai receber uma imagem de uma situação madeireira ou florestal, ou madeireira e florestal. Então, aqui foi bem aleatoriamente, nós paramos aqui na prova que a Ingrid vai responder. Ingrid, está aí? Está aí, Ingrid. Então, a Ingrid vai falar para a gente sobre o tema indústrias de pequeno porte, uso de madeira nativa ou de reflorestamento, para alguma coisa que me parece ali uma carpintaria, uma indústria de móveis de pequeno porte, né? A pessoa ali montando uma cadeira de madeira. Então, esse é o tema a ser trabalhado pela Ingrid Matos. Agora eu lembrei que tem duas Ingrids. O que cada um de vocês vai fazer com a imagem que receber? Quem que é a próxima aqui? A próxima o próximo é o João Paulo. Então, o João Paulo vai trabalhar o tema do uso da madeira na construção civil, habitações, madeiras com nós, quebra de paradigmas, é aquela história, dá para usar madeira com nó, com pequenas rachaduras, etc. Madeira que eventualmente foi desclassificada para fazer casa, olha que legal. Bom, e aí em cima desse tema central, dessa imagem situacional, dessa situação, vocês vão responder em uma página, prestem atenção, porque depois ficam me perguntando. Uma página é um parâmetro bom, que eu gosto, para ter objetividade no texto. Pode ser um pouquinho a mais? Pode ser um pouquinho a menos? Pode. Mas uma página é a minha referência de uma boa síntese, tá? Sobre o assunto. Reforço aquilo. Qualquer um desses temas que eu vou falar agora, 1, 2, 3, 4, se colocar lá no Google, vai aparecer um monte de coisa. Peço que não copiem e colem, que leiam e façam uma interpretação daquele assunto. Preferencialmente até revisitem a nossa aula, tá bom? E os materiais que estão lá no SIGA também. Bom, então uma página digitada no Word, podem me mandar a prova em .doc, tá lá o arquivo já no WhatsApp, obviamente vocês apagam todos os restos, o restante, peguem só a prova de vocês e ali embaixo coloquem 4 páginas a mais, uma discutindo a seguinte questão, a otimização do uso a otimização do uso de materiais e do processamento da madeira. Otimização da madeira para aquele fim, tá bom? Otimização da madeira como matéria-prima para aquela situação ou naquela situação. Segundo tema, equipamentos, máquinas. Quais podem ser utilizados, quais são utilizados para esse fim, como eles são utilizados, falar sobre maquinários. Terceiro tema, foi o tema da semana passada. Olhando para isso, o que tiver em mente relacionado à gestão e aproveitamento de resíduos madeireiros? É possível utilizar resíduos para esse fim? Esse material tem algumas situações que são produzidas a partir de resíduos. Então, qual que é a relação aí visível entre essa imagem e o tema dos resíduos madeireiros? E a última temática é a da aula de hoje, tá? Então, depois aqui da nossa explicação, nós vamos trabalhar em conjunto o tema da certificação ou selo verde da sustentabilidade florestal, o tripé social, ambiental e econômico dentro daquela imagem, tá? Eu falei então que na semana que vem, dia 19 de agosto, as 7 primeiras provas são apresentadas, tá bom? Como vai ser isso? Os primeiros nomes em ordem alfabética. Já estou vendo a Ana Carolina, o André, falando assim, que azar. Pessoal, muito franco, muito franco. 2 horas, 2 horinhas, 2 horinhas, dá para fazer essa prova,
Tá bom, André? Não adianta reclamar não, já tá dita. Então, pessoal, tirem 2 horas de hoje até a semana que vem, os 7 primeiros, para apresentar a prova na semana que vem, tá bom? E na última semana, aí não tem nem como reclamar, tem 2 semanas para fazer, tirar 2 horinhas para responder essa prova. Tá, João? Ah, João, 2 horinhas você responde a prova para fazer em casa e apresentar aqui para gente, tá? É o seguinte, como que é a dinâmica? Então, a gente tem aqui nossas 2 horas, 2 horas e meia de encontro síncrono. Vocês me mandem a prova no WhatsApp, pode colocar no grupo. Ah, mas todo mundo vai ver. Vai ver porque vocês vão apresentar, é uma discussão, tá bom? Então, mandem a prova no grupo de vocês e eu vou recolher todos esses arquivos e guardar aqui comigo. Já respondo aí as perguntas. No dia 19 e no dia 26, cada um gostaria muito que tivesse uma possibilidade de áudio, tá bom? Áudio. Se tiver a câmera, melhor ainda. E eu coloco a prova de vocês em tela, tá? Para vocês apresentarem a prova. Coisa de 10 minutos, 15 minutos no máximo. Cada um vai responder como é que foi. Não precisa ler a prova. Se quiser ler, pode ler. Se quiser falar sobre o tema, eu respondi assim, eu tive dificuldade nisso, encontrei uma coisa legal nisso. Pode até fazer uma pequena apresentação em PowerPoint, se quiser, tá bom? Mas a dinâmica mais tranquila, acho que eu coloco a prova, pessoal, então aqui é a prova do João, coloco a prova do João, vou passando, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, e o João explica como ele respondeu. Tudo bem? Pessoal, mais fácil que isso, né? Impossível, tá? Então é uma prova que eu gostaria que vocês colocassem a visão de vocês, do aprendizado, dos temas, que eu vou fazer algumas considerações na cada um de vocês. E não é uma prova para se preocupar com nota, muito pelo contrário, procurem utilizar esse momento aqui até para melhorar CR, tá bom? Então, vamos lá as dúvidas. O senhor vai entregar o de todo semana que vem? Tá, a prova, Ingrid, eu já coloquei no grupo do WhatsApp. É um arquivo com todas as provas de vocês. É isso que você perguntou? Se está lá? E aí os 7 primeiros apresentam a semana que vem e os outros 7 na outra semana. Tá? Então a prova já está lá no WhatsApp. Aí está em Word, está em PDF. Usem o arquivo do Word, peguem a sua prova e pode escrever ali mesmo no Word e mandar até antes da aula, tá bom? Até as 5 minutos antes da aula pode me mandar. 5 não, vai 15 minutos antes da aula para que eu consiga montar uma pastinha aqui com as provas para me organizar para a aula. Tudo bem? Muita prova, João? 5 provas semana que vem? Mas essa daqui faz hoje então. Tá bom. Termina a aula aqui, faz a prova, pronto, já fica livre. Tá? Você está na primeira fila, João? Deixa eu ver se... você é o último da primeira fila aqui, ó, pelo que eu estou vendo aqui. João, Ingrid Gaudêncio, a Clara, a Catarine, o André e a Ana Carolina. Eu acho super legal os temas, viu? São temas interessantes. Olha, não tem tema mais fácil ou mais difícil, tá? Não tem mais fácil e mais difícil, tá? Tá bem tranquilo. Sabe por quê, pessoal? Que se deixar as 14 para a última semana vai ficar ruim, tá? Vai ficar ruim. Eu vou fazer o seguinte, se alguém quiser conversar com a outra turma, quiser trocar, tudo bem. Tá? Se alguém tiver, eu vou falar ali com a Vitória, vou ver se ela troca comigo. Aí até pode, tá bom?
Senão vai dar muita confusão. Pessoal, aquela história não tem diferença de 1 ou 2 semanas para fazer essa prova, porque vocês não vão levar tudo isso, vocês vão encaixar 2 horinhas aí, sério mesmo. 2 horas, vou acordar amanhã, 8 horas, das 8 às 10, fazer a prova do professor Alexandre. Tá bom? Combinados? Mais alguma dúvida? Olha lá, na Carolina, grande área de estocagem de madeira nativa junto a uma área florestal. É só uma pequena dica. Alguns temas são um pouco mais florestais, né, como esse aqui, por isso que eu lembrei. Mas é matéria-prima para a indústria madeireira. Então, aqui que vai falar de máquina. E, Ana, você vai ser a primeira, eu vou te dar até umas dicas. O que você pode falar de processamento, né? Como essas árvores foram cortadas, se essas árvores foram descascadas ou não, essas árvores já foram desgalhadas, então aqueles processamentos de campo eu exploraria, tá? Quais equipamentos adequados? Então aí você pode usar motosserra, os harvesters, os descascadores de campo, tá? Tem vários aí para essa situação de processamento no campo. Resíduos. São resíduos florestais nesse caso, galhada, folhas, raízes, tá? Um enfoque mais florestal. E sustentabilidade, vocês vão ver que tem tudo a ver com essa imagem de hoje, porque o começo de todo o processo de certificação começa aí, começa no campo, tá bom? Parar, senão, já respondi a prova da Ana aqui em 5 minutos, está até gravado, já estão todas as dicas aí, tá? Só porque você vai ser a primeira. A imagem de móveis, André, não, aí a imagem de móveis já é mais industrial, né, André? Então você vai falar dos equipamentos, aqueles equipamentos que a gente viu em aula, quais são usados, então são lixadeiras, planas, bom, não vou responder tudo também, mas aí uma imagem de móveis seria o processamento já mais industrial. A sua era aquela, né, de uma pequena indústria, então falar um pouquinho de mão de obra. Pessoal, eu gosto muito de que vocês usem a interpretação de vocês também, pesquisem. Professor, mas o que eu vou falar de resíduo? Todas elas têm link. Eu faço essa prova já tem mais de 5 anos, eu acho, e é bem legal essas apresentações. Tá bom? Vamos para o último tema. Deixa eu reforçar, porque chegou mais gente. E isso foi uma das coisas mais legais do mundo que aconteceram nessa disciplina e que eu fiquei muito feliz, confesso que eu fiquei bastante feliz quando a gente conseguiu isso em 2019, né? Então, é uma provocação até para vocês, mais uma vez, quem chegou depois. Eu falei um pouco das avaliações, né? Essa dinâmica que a gente está adotando no formato online é apenas uma das provas que a gente faz, são 3. E na forma presencial, eu acho que até vocês já podem ter visto alguém que já fez a disciplina, ou visto alguém circulando pelo IF com isso. Eu peço é um trabalho em grupo, tá? Isso eu estou falando na parte presencial, porque eu vou falar do trabalho que a gente publicou. É um trabalho em grupo com uma espécie florestal, que vocês trazem uma tora, uma pequena tora, e aí a gente faz todo o trabalho de desdobro primário, desdobro secundário e avaliações da norma ABNT de usinagem, da norma ASTM 1666, uma norma americana de usinagem que foi adaptada numa norma nacional pelo IBAMA e BDF. E aí eu tenho essas normas lá, a gente faz as avaliações e a gente tem publicado trabalhos, vários trabalhos publicados em eventos, jornadas de iniciação científica, congressos de alunos, etc. E conseguimos, em 2019, uma publicação em revista, é uma revista nacional com circulação internacional, porque ela tem o DOI, Research Society and Development. Então, a gente conseguiu essa publicação que está na tela de vocês,
Para quem não conseguiu essa questão de assistir às aulas presenciais, nós vamos fazer aquela alternativa do momento das aulas práticas, e a gente vai suprir isso, e vocês podem procurar, inclusive, visando essas publicações. Tá bom? Dá um segundinho aqui, pessoal, vou dar um oi para uma aluna de pós-graduação, está desesperada aqui com o assunto, falar que eu falo com ela daqui. Só um segundinho. Eu esqueço de fazer isso, tenho que desligar o meu. Eu esqueço de fazer isso, tenho que desligar esse meu WhatsApp web. E eu não sei mexer muito bem, mas ele fica mandando umas mensagenzinhas aqui no canto da tela. Preciso desativar alguma coisa. Vou até desligá-lo. Não, mas eu gosto de ficar com o grupo de vocês aberto. Então, deixa eu deixar aqui só o grupo de vocês aberto. Tá, então foi muito legal. Esse foi o trabalho do grupo da Gabriela, se não me engano, Gabriela Mairink, que tocou isso. Deixa eu confirmar aqui. Isso mesmo, da Gabriela Mairink. Hoje ela está fazendo mestrado lá na UFV. E quem mais estava? Alfredo, Alisson, um professor que foi meu orientado, que agora é professor na UFES, chama Ananias. Enfim, ficamos muito felizes aí com essa publicação. Bom, então até onde a gente tem conseguido chegar, né, com esse trabalho prático da disciplina. Então isso para mim foi uma satisfação, porque eu sempre falei, olha pessoal, a gente consegue publicar esses trabalhos, se esforcem para isso. E aí, bom, eu estou nesse mundo da pós-graduação também, com vários sabores e dissabores nesse momento, mas ainda acredito muito no mestrado, no doutorado, no nosso programa, em alguns programas da área florestal de outras universidades, que possuem sim, com todas as dificuldades que isso vem tendo nos últimos tempos, formar pesquisadores, docentes, acadêmicos, com muita efetividade para trabalharem em universidades como docentes ou instituições de pesquisa, ou irem para o exterior e etc. Ok? Então, fiquem atentos também às possibilidades de pós-graduação. Bom, vamos lá. Deixa eu desligar aqui porque estão parando de mandar coisas aqui. Pessoal, esse último tema da nossa disciplina online, dessa turma, nesses tempos difíceis, a ser trabalhado, é a questão da sustentabilidade vinculada a processos madeireiros, caminhando para um processo de certificação florestal, hoje representado por selos, né, por certificados de reconhecimento internacional no mercado madeireiro, no mercado de produtos florestais, de produtos madeireiros, caminhando, então, para uma industrialização da floresta mais sustentável, mais racional, mais ecologicamente correta. Esse tema, e eu tenho utilizado essa apresentação já há algum tempo, foi uma apresentação montada alguns anos atrás, a convite da Universidade Federal de São Carlos, campus de Sorocaba, onde eu falei sobre isso e trouxe aqui para a disciplina essa mídia, né, para falar de sustentabilidade. E era um tema já
trabalhado junto ao processamento da madeira, e na verdade é um tema muito interdisciplinar, né? E multidisciplinar. Então, hoje eu vou me atrever a entrar um pouco na área de silvicultura e na área de conservação da natureza, né? Além da área de tecnologia de produtos florestais, que é a minha essência de formação, minha essência de atuação no departamento de produtos florestais. Fazendo só um pequeno parênteses sobre isso, no que eu acredito, e gostaria que cada um tivesse a opinião de vocês, o conceito de vocês, mas eu acredito bastante nisso, que existe uma forte tendência, desde a formação do engenheiro florestal, como na atuação do engenheiro florestal, depois de formado, de cada vez mais trabalhar as nossas grandes áreas de atuação e conhecimento de forma conjunta, harmônica e interdisciplinar. Eu estou falando assim, há 27 anos, quando eu me formei, durante a minha graduação, existia uma coisa assim, muito comum, uma pergunta: que área você vai seguir? Né? Em que área você vai se especializar? Então era uma coisa assim, me parecia, eu lembro lá, 20 e poucos anos, adorando a profissão, mas era um pouco estranho para mim aquilo assim. Poxa, mas eu preciso escolher uma área para atuar, eu quero ser engenheiro florestal, eu não quero ser um engenheiro de papel e celulose, por exemplo, né? Mas era mais ou menos assim que funcionava, e foi mais ou menos por aí que eu fui trabalhar numa indústria de celulose, eu fiz disciplinas optativas, todas direcionadas à celulose. E confesso que fiquei com algumas carências na área de formação, na área de conservação da natureza, de silvicultura, de manejo. Algumas disciplinas eu nem fiz, ou eu fazia só, era possível fazer só a disciplina obrigatória, porque tinha uma grade de optativas muito grande, e aí rolava essa história da especialização. Então, existia uma certa ótica da gente sair sabendo mais de uma coisa do que outras. Eu acredito nisso, que nesses 30 anos isso mudou, tá? Então a gente tem, e eu acho que isso é um exemplo hoje, a gente tem como trabalhar processos madeireiros, processos tecnológicos de tecnologia da madeira, etc., com a visão conservacionista e da silvicultura sustentável, tá? Eu acredito nisso. Não sou dono da verdade, mas tento convencer, obviamente, vocês de que isso é bom, né? Então o cara, não, professor, esquece, eu quero ser dono de serraria, meu sonho é ter uma serraria, passar régua aí nas árvores, produzir. Não é mais bem assim. Ter uma serraria hoje, você vai ter que ter critérios de manejo florestal sustentado, tem que obedecer leis ambientais, política nacional de resíduos sólidos. Então não adianta querer ser super especialista em serraria sem entender que a matéria-prima tem que ser produzida de forma sustentável, tá? Entendendo que você tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos, que você não pode descartar seus resíduos de qualquer forma, como a gente discutiu um pouco na aula passada, né? Bom, frente a isso, vamos lá. Chega de enrolação aqui inicial. Falar um pouquinho de sustentabilidade. A sustentabilidade florestal, o desenvolvimento sustentável, ele faz parte da essência da nossa profissão. A gente tem 60 anos já de engenharia florestal, quase isso no Brasil, comemoramos 50 anos de engenharia florestal alguns anos atrás. A nossa profissão, ela foi pautada no conceito de desenvolvimento sustentável desde sempre, tá? Então, o que a gente ouve falar muito hoje, sustentabilidade, certificação, FSC, ecologia, conservação da natureza, controle de desmatamento,
Gente, na boa, é a essência da engenharia florestal, é o nosso entendimento desde sempre. Então, se hoje a gente tem agrônomos que trabalham com isso, biólogos que trabalham com isso, engenheiros ambientais que trabalham com isso e outras profissões, a gente sempre teve isso na formação da engenharia florestal, né? Bom, a gente tem muita coisa escrita, publicada sobre definições. A ideia aqui era logo de cara começar com algumas que eu acredito mais, e tem um trabalho onde eu tirei, é um trabalho de revisão, onde cita vários autores e definições do desenvolvimento sustentável da nossa sociedade quando utiliza recursos florestais e naturais. Então, existem algumas palavrinhas nessas definições que vão ter tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Primeiro é essa questão da compatibilidade. Então, mais uma vez, nessa apresentação é um PDF, eu tenho um PowerPoint também que é muito pesado, que tem essas marcações que eu vou fazer naquele sistema de mídia, né? Mas no PDF não está, mas eu vou riscando aqui com os recursos da plataforma. Então, a primeira questão é a compatibilização. Então, a gente tem que compatibilizar a floresta com a utilização pela sociedade. A gente já vai entender como fazer isso. É possível? Eu acredito que sim. Talvez alguns acreditem que não, mas eu acredito que sim. Que é possível a sociedade estar intrinsecamente compatível com o ambiente. Tá? Vamos discutir isso. A segunda palavrinha é essa manutenção ao longo do tempo. Né? Então é uma questão meio cronológica. Aí não são uma palavra, são 4. Mantidas ao longo do tempo. Então, a produção florestal, a extração de um bem florestal, principalmente a madeira, ela só vai funcionar de forma sustentável e racional se a gente não tiver uma cessão disso ao longo do tempo. Então, aquela questão que ainda hoje no Brasil a gente encontra, aquela indústria nômade. Vocês lembram daquele vídeo que a gente passou lá no começo da disciplina? Eu não sei se eu destaquei isso. Um daqueles donos de serraria que apareciam falava assim: eu vim do sul, e aí no sul as espécies florestais se esgotaram, a madeira se esgotou, a gente veio do norte, e aqui em Paragominas, não sei o que, a gente se estabeleceu porque tem muita madeira. Esse conceito ele é muito questionável, né? Ele fala a indústria madeireira era uma indústria nômade, muitas vezes. Ela explorava determinada região e na cessão desses recursos passava a explorar outra região do país. Né? Então vocês viram lá aquele vídeo, o cara fala que era do sul, do Rio Grande do Sul, mudou para não sei aonde e acho que depois foi para o Pará. Então, é justamente isso que não pode acontecer. A gente tem que ter uma manutenção infinita da disposição dos recursos florestais. E esse é uma das premissas do desenvolvimento sustentável. Então, para fins madeireiros, que é o nosso tema central da disciplina, a gente tem que buscar isso também, esse entendimento. Né? Então, mais uma vez, nós temos que criar uma serraria aqui, explorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, depois mudar, explorar outra área, né? E depreciar aquela área anterior. Tudo bem? Está aberto aqui a qualquer pergunta, colocação, tá, gente? Bom, a terceira palavra que eu anoto nessas definições são as restrições. Né? Então, para que o desenvolvimento sustentável seja atingido, é obrigatoriamente necessário um conjunto de regras, de normativas, de legislações que são restrições, são proibições. Então a gente não pode cortar muitas árvores da mesma espécie, a gente não pode cortar árvores novas, a gente tem que manter árvores de porta-sementes, isso falando do manejo. Né? A gente não pode dispor resíduos de qualquer forma, a gente não pode processar a madeira de qualquer forma. Então, nessa terceira definição,
aparece essas coisas, essa questão do regramento, das restrições. Bom, só para confirmar, porque eu acredito muito mais nisso, cada vez mais, eu acredito que todo mundo já tenha tido nesse momento do curso, da área que vocês escolheram trabalhar, ou fazer da vida profissional de vocês seu sustento e felicidade, já tenham visto essa história do equilíbrio, né? Então, vamos lá, vamos repetir talvez isso na nossa mente, mas para uma gravação desse conceito, é bastante interessante a gente pensar, vamos lá, indústria madeireira mais comum do mundo, uma serraria, de novo, vai. Podia falar fábrica de papel, podia falar uma indústria de chapas e painéis, podia falar uma indústria de pisos, enfim, a gente tem várias indústrias madeireiras, mas vamos pensar numa serraria. Consome madeira, produz madeira serrada. Como é que eu encaixo esse tripé da sustentabilidade numa serraria? Como é que eu equilibro a questão ambiental, social e econômica numa serraria? A gente conversando com alguém que for super radicalmente ecológico e etc., que eu concordo e muitas vezes nessa radicalidade, mas se eu ouvir falar em serraria, a camarada já dá um pulo, né? Como assim, serraria? Vai tirar madeira da onde? Quem que vai trabalhar nisso? Mas é exatamente isso que a gente tem que responder para equilibrar. Da onde vem a madeira? Quais são os danos ambientais possíveis na instalação de uma serraria? Que matéria-prima, de qual forma, quantidade, espécie, a serraria vai ser abastecida? Quem vai trabalhar? Vai ter impacto numa comunidade local? Vai gerar resíduos que vai impactar negativamente a população do entorno? Eu vou gerar lucro, capital de trabalho, emprego, eu vou gerar renda para famílias que estão precisando trabalhar e se sustentar. Então, rapidamente falei aqui de questões ambientais, sociais e econômicas. Então, tudo isso tem que acontecer e de uma forma razoável, assim, eu não posso prejudicar o ambiente, eu não posso prejudicar a sociedade e eu posso, gerar trabalho, renda. Então, são questões aí a serem equilibradas. Tudo começa, acredito eu, numa ferramenta de manejo florestal sustentado, que eu trago na disciplina de processamento e muitas vezes a gente discute. Então, essa administração da floresta para obtenção de bens, benefícios, etc., ela é o começo de tudo. Pessoal, uma explicação, essa apresentação ainda tem muito texto, tá? Eu estou me guiando aqui, não vou ficar lendo transparência não, tá bom? Então, tudo começa ali na ferramenta do manejo florestal, que é uma ferramenta muito importante. Bom, eu vou me ater sempre a essas mensagens iniciais, que eu já sei mais ou menos tudo o que está escrito aí. Então, como a gente tem feito aqui na disciplina, eu acho que a gente tem que começar a entender de onde vem a matéria-prima. Da onde vem a matéria-prima, se ela é corretamente produzida, se ela não vai ser substituída então por plantações, pastos ou mesmo área urbana. Então tudo começa por entendimento de onde vem a matéria-prima e da proteção florestal. Então é muito importante sempre, mesmo em processos produtivos de alta rentabilidade, uma grande fábrica de celulose, é muito importante sempre, acredito nisso também, que a gente deva proteger as nossas florestas, tá? Isso é o começo dos conceitos aí que vai chegar lá no final, a gente vai caminhar aqui para 20, 30 slides para falar do selo certificado, que, mais uma vez, eu queria ver se alguém tem aí por perto, talvez esteja à mão, algum selo do FSC, como esse que eu já mostrei do meu caderno aqui. Tá? Um selo de manejo florestal. Nós vamos chegar até ele hoje.
Vamos lá. Como é que a gente protege floresta? Então, a atividade madeireira ilegal predatória tem que ser evitada. Década de 50, e muita coisa foi explorada de forma errada, né? Desenvolvimento de indústrias desenfreados aí para a construção civil, de madeira para a construção civil, indústrias compradoras de madeira, fomentou décadas aí de exploração muito predatória, contribuindo inclusive para alterações no clima do planeta. Então a gente tem, mais uma vez, uma questão muito vinculada em outras áreas, né? A exploração madeireira pode impactar outras áreas. Dever de todos. Eu vou falar agora um pouco, alguns minutos, dessa nossa condição de consumidor de madeira, né? A gente consome madeira, pessoal, desde que a gente nasce praticamente. Desde que a gente nasce. Não sei se todo mundo sabe, mas aquelas fraldas descartáveis, as absorventes, elas têm malhas de celulose, né? Então literalmente, a gente passa a consumir madeira desde que sai da barriga da mãe, tá? A gente começa a consumir madeira. E a gente tem gente que brinca assim, né? Do nascimento à morte, e a gente vai ser enterrado possivelmente num caixão de madeira, né? Então a gente passa literalmente a nossa vida inteira consumindo madeira. Então, assim, esse entendimento de um consumo racional, ele é muito importante, né? Então, adquirir madeira certificada, cada vez mais, passa a ser uma questão interessante, tá? Eu já vou falar daqui a pouquinho de um exemplo, de certa forma, engraçado, curioso, mas que nos faz refletir sobre o consumo de madeira sustentável. Bom, aí o Brasil depende do futuro das nossas florestas, não só o Brasil, como o mundo, tá bom? Que preocupações que nós podemos ter? Eu acho que podemos é uma palavra até que encaixa melhor. Seria ótimo se a gente colocasse lá que preocupações que devemos ter realmente, né? Então, a preocupação com a origem da madeira, hoje ela é transcrita pelo documento de origem florestal, o DOF, emitido por IBAMA. A madeira que tem DOF garante a origem não predatória, tá? Não ilegal. Essa é a ideia. Já ouvi falar que até o DOF, que é o documento de origem florestal emitido pelo IBAMA de forma digital, código de barra super sofisticado, já existem gente burlando o DOF, porque antigamente era a ATPF, a Autorização de Transporte de Produto Florestal. Era um documento impresso e ali tinha muita corrupção, passou a ser digitalizado e isso melhorou bastante esse controle da origem. Outra opção, além da origem, é a certificação, que a gente vai tratar mais detalhadamente daqui a pouquinho. A gente pode também não somente recorrer às espécies tradicionais, mas entender que espécie de madeira que é esse móvel, esse piso, essa madeira para telhado que eu estou comprando. Então, diversificar o olhar sobre as espécies, né? Alguns aspectos importantes, né? Otimizar o uso em relação ao projeto, para não utilizar madeira desnecessariamente, gerando menos resíduos. Peças de reuso, reutilização, recicladas, remanufaturadas e trabalhadas. É uma alternativa muito importante para reduzir consumo de madeira e principalmente a questão dos resíduos, né? Uma preocupação que vai ser com o material não utilizável da madeira. Bom, deixa eu só ver se é a próxima. Tá, é a próxima que eu falo um pouquinho. Lembram desse nosso velho e bom amigo, esse quadro, né, que eu uso às vezes lá na disciplina de introdução à engenharia florestal,
e utilizo também na introdução dessa disciplina. E é daqui que ele sai, esse quadro, né? Para a gente entender, não vou me ater tanto a ele mais, mas é para começar a entender a cadeia de custódia do produto madeireiro, que é a cadeia de processos que tem que ser auditada, controlada para fins de certificação. Então, a única coisa que eu vou agregar nessa discussão são os elos dessa cadeia. Eu tenho um elo inicial, que é a produção da madeira. Depois eu tenho a manufatura de transformações primárias em produtos serrados, laminados ou cavacos. Eu tenho uma transformação desses produtos já em produtos para utilização primária, digamos assim, tábuas, pranchas, pontaletes. Eu vou ter um retrabalho por uma empresa final e eu vou ter uma venda ali por uma loja ou uma empresa que vai vender para o consumidor. Então, o que eu tentei desenhar aqui, até para ficar uma simbologia interessante, é uma corrente, uma cadeia de relações empresariais, comerciais, de muitas vezes compra e venda da madeira, né, por uma sequência de empresas. Então, queria que vocês entendessem o seguinte: muito dificilmente, muito raramente, uma mesma empresa vai vender um produto para você, vai ter transformado esse produto e vai ter plantado floresta. Tá? Então, me arrisco a dizer aqui que 99% das vezes, quando a gente compra um produto madeireiro, um caderno, ou algum produto não madeira, como se diz, um produto químico da Boticário, da Natura, né, perfumes, essências aromáticas, etc., muito provavelmente aquela empresa não é a dona da floresta. Né? Ela foi comprando matéria-prima, foi transformando até chegar no produto final. É possível, professor, o meu tio ele tem um sítio, ele planta eucalipto, ele tem uma pequena serra que ele desdobra a peça de madeira e ele tem uma loja que vende madeira para telhado e ele mesmo vende a madeira. Eu falei, parabéns pro seu tio, ele faz a cadeia de custódia inteira, né? Mais uma vez, meu tio ele tem uma fazendinha, ele planta eucalipto, ele tem uma serra que ele produz madeira para telhado, para construção, e ele tem uma loja no centro da cidade que ele mesmo vende a madeira. Então ele é dono da cadeia de custódia inteira. Mas o mais comum não é isso. Né? Muito mais comum é a gente ter relações de compra e venda. E essa cadeia inteira, essas empresas inteiras, desde o plantio da floresta, precisam ser certificadas por uma certificadora para garantir a sustentabilidade de todo esse processo até chegar à emissão do selo no produto final. Já vamos ver vários exemplos de selos. E aí vem essa questão do convencimento, né, do consumidor, de nós consumidores. Tem duas publicações aqui bem interessantes que vocês acham nesses sites aí. Um é no site do próprio FSC e outro é no site do IPT em São Paulo. Essa publicação aqui à direita é um livretinho que fala desse uso sustentável. É muito legal essa leitura. E da metade para frente, essa publicação tem uma ficha de espécies madeireiras para construção civil. Eu tenho esse material impresso, mas a gente acha no link aí no CT Floresta do IPT. E no site do FSC Brasil, a gente tem também bastante coisa para download. Tá? Tudo bem? O André está fazendo alguma pergunta ali? Quer falar, André? Ninguém quer falar nada. Nós estamos entrando em crise de depressão aqui, vários professores, isso não é uma brincadeira, porque o que a gente perdeu, né, de interação assim com os alunos, né? Outro dia eu vi vocês já viram isso?
memezinho, né, que é o professor voltando para a aula, e aí sentadinho na sala de aula tem um monte de letras assim, aquela figurinha que aparece na plataforma, às vezes não tem a foto, só tem a inicial do nome, né? Então a gente não está conhecendo mais os alunos, a gente só vai conhecer os nomes. Vamos lá. O André está perguntando, no caso, quando eu recebo uma carga de tora vinda de algum plantio, o selo que essa tora tem que ter também é FSC, o FSC é produto... Não, André, o FSC, ele certifica desde o manejo florestal até o produto final. Vou te explicar exatamente isso daqui uns 15, 20 minutos, tá? A gente vai falar exatamente disso. Onde que o FSC certifica, tá? Na verdade, ele certifica toda a cadeia. Se você, vou dar mais um exemplo, meu tio produz eucalipto na fazenda, só, e vende tora. Aliás, o cara pode vender até árvore em pé. Vocês sabiam que pode vender árvore em pé? Então eu planto e vendo, tá ali, tá em pé. Você tem que ir lá cortar e levar madeira. Então é possível, tá? Vender árvore em pé. E se ele tem um CNPJ, se ele tem uma empresa, ele pode certificar pelo FSC o seu plantio e venda de árvore em pé ainda, tá bom? Todos esses processos. O Imaflora, imaflora.org, faz esse serviço. Eu esqueci de falar, o Imaflora foi a primeira certificadora capacitada para a emissão do selo do FSC no Brasil, e o professor Eduardo Vinícius, da Silvicultura, trabalhou muitos anos com certificação. Tá? Tem uma experiência muito bacana para conversar, quem gostar do assunto, muito mais do que eu. Ele trabalhou acho que mais de 10 anos com certificação de processo. A gente tem alguma interação em alguns trabalhos de pesquisa que é bem legal. Bom, então esse convencimento, né, ele é importante. Esses materiais que visam convencer o consumidor são cada vez mais necessários. E aí vem um exemplo. Tem um professor da Exalc que eu já mostrei naquele vídeo do Amazon, que é o Edson Vidal, que trabalha bastante com isso lá na Exalc, em São Paulo, Piracicaba. E o Edson é muito amigo meu, a gente fez doutorado juntos na mesma época, lá em São Carlos, etc. Ele é da turma de mestrado da minha esposa, e depois doutorado ele fez num outro curso, na verdade, mas foi em São Carlos também, quando eu fazia o curso de engenharia de materiais. Bom, mas o Edson, hoje professor da Exalc, num dos nossos bate-papos, há alguns anos, ele me contou uma história super curiosa. Ele falou, Alexandre, aconteceu uma coisa engraçada. Professor tal, professor lá da Exalc, não vou falar o nome, foi na minha sala, professor da silvicultura, aqui da Exalc, construindo uma casa em Piracicaba, bateu na minha porta e falou, Edson, aquela história lá de selo do FSC, madeira certificada, estou comprando ali a madeira para o meu telhado, queria colocar madeira certificada, né, em função de tudo que a gente vive hoje aí. Você me indica? O Edson falou, não, provavelmente aqui madeireira tal, eles trabalham com parte da madeira deles é certificada, com o selo do FSC, você pode procurar. O selo do FSC, ele custa caro, ele custa para a empresa, processo de auditoria, de certificação, e existe um número de mais ou menos 30% de custo adicional que é repassado ao consumidor. Então essa questão da consciência, ela é muito importante. E vamos seguindo na história. Daí o professor foi buscar a madeira certificada, foi procurar. Chegou num dado comerciante, uma madeireira, olha, eu preciso de tanto de madeira, uma casa de médio porte aqui, uma casa para fazer todo o madeiramento, e eu vou falar os números, não lembro exatamente os números, mas é mais ou menos esse impacto, são mais ou menos esses. Então tá, daí o cara da indústria falou, eu tenho a madeira aqui, mas não tem certificação e o orçamento é em torno de R$25 mil. Você vai gastar em madeira para cobrir toda a sua casa, terça, estrutura, ripa, caibro, 25 mil.
cobrir a casa inteira. 25 mil só para cobrir, mais ou menos por aí, né? Tá, mas essa madeira não é certificada. Bom, meu senhor, eu tenho a madeira certificada, a gente compra com selo do FSC, de um fornecedor que traz madeira do norte do Brasil, mas o preço é 32 mil. Ah, mas a madeira é a mesma? É a mesma, só que certificada é 32 mil reais. De 25 vai para 32. Pergunta para vocês, não fiz nenhuma pergunta. O professor da Exalc, um salário razoável, fazendo uma casa, vocês acham que ele pagou 7 mil reais a mais para ter madeira certificada ou não? Caso real, hein? O que vocês acham? Cadê? Ana, André, Ingrid, Juliana. Pagou 7 mil reais a mais para ter o selo do FSC, garantia de madeira sustentável, de manejo florestal, de origem. O FSC, ele garante toda a legalidade da madeira e também processo sustentável. E aí? Sim ou não, pessoal? O que vocês acham? Que o cara pagou 7 mil a mais para ter um selinho lá do FSC na madeira? Vocês pagariam? Quem pagaria aí? Não pagou. Então essa questão da consciência, ela é importante, mas ela é muito incipiente ainda, né? No nosso dia a dia. Se me falasse assim, eu tenho vários exemplos de produtos lá no laboratório, tenho móveis, tenho cadernos, tenho livros, tenho, que mais? Alguns utensílios lá com selo do FSC. Mas dificilmente o poder, a resolução de compra lá, né, vai ser alterada em função dessa certificação. Então a gente está engatinhando ainda em termos dessa consciência, tá, pessoal? Se me falassem assim, Alexandre, você pagaria mais R$5 para ter o selo do FSC? Vou pegar o caderno aqui, né? Para ter R$5 a mais para ter o selo do FSC no seu caderno? Talvez sim, né? Talvez R$5, garantir que é um produto sustentável. Pagaria 100, 200 a mais numa cadeira de madeira para ter um selo do FSC? Não sei também. Bom, vamos continuar falando sobre isso. Então, agora existe um convencimento que é possível, né? É possível a gente obter produtos florestais, madeira, para uma utilização racional e sustentável. É possível utilizar a floresta sem destruir a natureza. Não, André, eu não tenho nem 5 mil, vou lá pagar 32 mil. Não, olha, é uma coisa só para responder essa pergunta do André, tem uma informação importante. A certificação, ela é superior do que a legalidade e a legislação. Tá? Ela vai além. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando eu tenho um selo do FSC, eu garanto por uma instituição, talvez a mais respeitável no mundo, que aquele processo é legal, racional e sustentável, né? Que aquele produto não prejudicou o meio ambiente, que aquele produto atendeu a todos os critérios da sustentabilidade e também das legislações. Agora, existe um meio do caminho aí que é possível também a gente verificar se a madeira é ilegal ou não, tá? Então, normalmente, o que se espera é quando você compra numa loja de referência, não é nada de fundo de quintal, não é nada do produtor ali que está cortando madeira, não. Você vai num centro comercial que a madeira tenha atingido a questão da legalidade, né? Que ela tenha DOF, documento de origem florestal, tenha nota fiscal e etc.
Eu acho que eu iria por aí, tá, André? Eu acho que eu iria por aí. Eu iria, talvez, se eu fosse fazer uma casa, garantir que a madeira que eu vá utilizar atendeu todas as questões legais, né? Agora, o produto certificado, ele custa mais caro em função desse delta adicional que a certificação imputa na madeira, né? Que ela coloca na madeira. Bom, vamos lá. Vamos contar uma historinha de associações desde o final da década de 90, 2003, uma série de associações no Brasil, não vou ler todas, estão trabalhando com madeira certificada. Siquel é uma empresa muito legal, tem site, faz um trabalho de manejo florestal muito interessante, e associações e cooperativas no Brasil que estão produzindo madeira sustentável, tá? Que vem da onde? Né? Vem das nossas florestas plantadas e vem das nossas florestas nativas. Nesse momento, só um pouquinho, que eu vou pôr um link aqui para vocês, que eu fiz a mesma coisa ontem. É um link de uma publicação, não sei se eu já falei para vocês, tem para baixar em download, e eu vou fazer uma provocação para vocês, que é a seguinte. E o que eu fiz aqui? Copiei o nome do Ito. Ito, de onde é que apareceu o seu nome aqui? Tô maluco? Acho que estava... Foi o último nome que eu copiei para pôr na prova, acho que estava gravado. Bom, esse link é o seguinte, é uma publicação que a gente participou como coautores de dois colegas muito próximos, o Samir Rolim, o Daniel Piotto. Quem tiver no computador, dá uma olhadinha aí no link, por favor. E tem para baixar, e é uma coisa que fica no meio desses dois caminhos aqui, tá? Que é a silvicultura de floresta nativa. Essa publicação trata de plantio de espécies nativas para indústria madeireira. E aí esses dois autores principais trabalharam por mais de 30 anos na Reserva Nacional Reserva Natural da Vale do Rio Doce, no Espírito Santo. Em 2018 e 2019, esses plantios completaram cerca de 30 anos, e eles convidaram a nossa equipe para fazer as avaliações de indicação de uso e de qualidade da madeira. Então ficou muito legal essa publicação, foi um projeto de quase 3 anos, mestrandos, doutorandos, iniciação científica, e a nossa autoria está lá na última página, toda a equipe que participou, eu, o professor João e vários orientados nossos, e nós escrevemos ali um capítulo 4, se não me engano, e fizemos toda a ficha de descrição das 33 espécies que foram avaliadas. Por que eu estou falando isso? Porque entre o material floresta plantada e floresta nativa, existia sempre uma divisão, né? Floresta plantada é floresta de exótica, pinos, eucalipto. Floresta nativa é floresta de mogno, jatobá, cerejeira, cumaru, angelim, etc. IP. Enfim, hoje isso está se misturando, e é uma coisa muito legal da nossa profissão também. É a tal da silvicultura de espécies nativas. É plantar com espaçamento definido, com possibilidade de mecanização, espécies nativas. Por que plantar nativas? Muito rapidamente, tem um discurso sobre isso, mas são espécies adaptadas, que devem crescer bem, que não impactam a fauna, tá? Tem um papel ecológico bacana, e que podem sim crescer tão bem quanto pinos e eucalipto, e produzir produtos de maior valor agregado, e a gente está engatinhando nisso ainda. Bom, qual que é o convite, provocação? Os 2 primeiros alunos ou alunas que me encontrarem presencialmente vão ganhar um livro, tá? Impresso, ele é bonitão, ele é grande, muito bem ilustrado, papel couché, teve um financiamento legal esse projeto.
Só que o que eu tenho agora, eu recebi há umas 2 ou 3 semanas atrás uma caixa da versão em inglês, que ficou até mais bonita, tá? Então eu tenho alguns poucos exemplares, acho que tem um ali no carro, da versão em português, mas eu já dei muito esses livros. E agora a gente recebeu a versão em inglês, que está bonitona, está até melhor a qualidade da impressão. Ele é grandão, papel couché brilhante, está super bacana. Então fica o convite, Ana, André, Ingrid, João, Juliana, Luiz, Nayara, Pedro, Vitória e Yuji. Quem me encontrar presencialmente vai ganhar o livro, os 2 primeiros. Eu estou no interior de São Paulo, quem quiser ver, eu tenho alguns livros aqui comigo, tá bom? Mas fica, falei isso nas 3 turmas, tá? E é compromisso meu aí, tá gravado. Bom, então a gente tem aí as florestas plantadas, nativas do Brasil. Esse ranking aí, ele é definido assim pela Associação Brasileira de Madeiras Processadas Mecanicamente, a sigla é a BINCE. O site é bem legal, da BINCE, está ali no cantinho. Esses dados são 2008, são bem desatualizados, mas eu creio que não mudou muito não, tá? O que a gente planta principalmente no Brasil? Pinos, eucalipto, teca, pópulos, e eu pulei ali o paricá, que é uma espécie nativa, olha que legal. A 3ª espécie mais plantada hoje no Brasil já é uma espécie nativa para laminação. Norte do Mato Grosso, região norte, bastante plantio de paricá. E aí vem as nativas, né, queridas, assim, cada uma dentro do seu bioma, espécies muito valiosas. Acho que a maioria dessas tem na publicação que a gente compartilhei com vocês, as fichas, características, usos, características silviculturais e tecnológicas. Um trabalho, essa publicação, pessoal, é a tradução do que eu estou tentando convencer com vocês, da interdisciplinaridade da nossa profissão, tá? Esse livro tem tudo a ver com isso. Falando um pouquinho do manejo florestal, né? O que ele é? Uma ferramenta de indicação da forma correta de utilizar recursos florestais, empregando princípios então de engenharia e ecologia, onde a gente extrai esses recursos com menor impacto ambiental e maior produtividade possíveis. Quero chegar logo no selo, vou vendo aí os destaques que estão em vermelho. O objetivo do manejo florestal muitas vezes é a madeira, tá? Tem que ser obtida, aproveitada, consumida com o menor impacto possível sobre biodiversidade, estabilidade da floresta e sua capacidade de regeneração. Aí começam a ter as restrições que eu falei. Lembram da primeira definição? Então nem todas as espécies são exploradas. Tudo isso é feito em períodos do ano, em épocas pré-estabelecidas, quantidade de árvores determinada por espécie, diâmetros mínimos e máximos específicos de cada espécie, definidos aí com rigorosos critérios técnicos, tá? Nem todas as árvores de uma mesma espécie são colhidas junto para o manejo florestal racional, e árvores jovens são deixadas no campo. Além disso tudo, outras preocupações como circulação de máquinas tem que ser muito bem pensada na exploração racional, a forma de abate, o direcionamento dessa queda, o treinamento da mão de obra, aquela questão que a gente já falou bastante, que é da verificação do oco interno, onde definir os estoques estratégicos e as questões de segurança e sociais, tá? Então tudo isso vai ser auditado visando a certificação florestal. Ao pé da letra, uma ferramenta de mercado que atesta que determinada empresa, comunidade maneja suas florestas de acordo com regras pré-definidas e acertadas, acordadas entre diversos setores da sociedade. Garante a legalidade e a utilização racional. Então ela vai além da legalidade, como eu expliquei para vocês.
No Brasil, a gente tem um selo do Inmetro, que é aquele órgão governamental de metrologia e certificação, e ele desenvolveu um selo de manejo florestal que chama Serflor, mas ele tem mais atuação no mercado interno. Muito mais relevante é o selo do FSC, o principal selo mundial, que é de uma organização. Na verdade, o FSC é uma empresa, tá? Ela lucra com isso, ela paga os seus funcionários, etc., mas ela é referenciada mundialmente como uma instituição mais séria de controle e auditorias de manejo florestal. Chama Forest Stewardship Council, ou Conselho de Manejo Florestal. Tem um mundo de coisa na internet, sites, representação no Brasil, certificadoras certificadas com a capacidade e o poder de gerar o selo, tá? Tudo isso vocês podem aprender muito mais em consulta no FSC. O FSC foi criado na década de 90, fazendo 30 anos, pressões de desmatamento, uma estratégia para diminuir impactos em ambiente, visando o bom manejo florestal. E se alguém aí lembra, na idade de vocês, vocês vão lembrar mais da Rio+20. Lembram da Rio+20? A Rio+20 aconteceu em 2012, uma grande conferência mundial ambiental para discutir temáticas relativas à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável. A Rio+20, não sei se todo mundo sabe disso, por que ela chama Rio+20? Porque foram 20 anos depois da Rio92, que foi a primeira conferência. Eu lembro que eu estava na graduação, minha graduação foi de 89 a 94, no meio da graduação, e foi uma mobilização enorme na cidade do Rio de Janeiro para receber essa grande conferência mundial. Na época eu tinha muita sensação, em 2012 eu já estava no Rio, trabalhando na Rural, mas em 92 a mobilização foi muito grande, a mídia só falava nessa conferência. E foi ali foi também chamada de Eco 92, Rio Eco 92. E foi ali nessa conferência, e é legal porque isso passou pelo Brasil, então, que o FSC foi discutido e planejado para que no ano seguinte fosse fundado no Canadá. Atualmente, a sede do FSC internacional é na cidade de Bonn, na Alemanha. Tá? O que o FSC faz? Né? Ele adapta então, padrões aos contextos locais da comunidade, do país, para que as regras sejam adaptadas a cada situação do globo mesmo. Tá? No Brasil, o FSC chegou em 1996 e em 2001 criou-se um Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, reconhecido então oficialmente como a primeira iniciativa nacional do FSC, 2001, no ano seguinte, 2002. Tá? O FSC no Brasil desenvolve padrões locais, divulga a certificação florestal, realiza atividades de manejo e certificação. Tá? Promove então o manejo responsável das florestas, conciliando aspectos conservacionistas com benefícios sociais e viabilidade econômica. Aí vem aquela resposta à pergunta que o André fez, talvez quando ele perguntou, eu lembrei desse gráfico, desse mapa. Esse mapa também não tão atualizado, mas a ideia é ver o contexto da certificação. Então tem em cada região do globo, né, América do Sul, Norte, Europa, África, Oceania e Ásia, o número de área certificada de floresta, de selos dados para somente a parte florestal, do manejo florestal, e dos selos dados naquele ano para elementos da cadeia de custódia, ou elos da cadeia de custódia. Então, por que
a gente tem essa situação, deixa eu colocar aqui o Brasil para exemplificar, de que a gente tinha naquela data, nós tínhamos, tentando achar minha bolinha de novo, 67, naquele registro, 67 planos de manejo florestal sustentado certificados. Esses planos de manejo geravam madeira, né, ou geram madeira, que vai ser consumida por uma série de outras empresas. E por isso que o número é sempre maior, né? Então, de 67, 206 empresas foram também certificadas porque, obrigatoriamente, consumiam madeira desses 67 certificados de plano de manejo. E isso, à época, representava 5 milhões de hectares de florestas manejadas. É muito? É pouco? Não é nem 20, 30% da capacidade que o Brasil tem de desenvolver projetos de manejo. Então ainda é muito pouco. Tá? O selo ele é emitido da seguinte forma: a empresa contrata uma certificadora que vai avaliar aquele empreendimento florestal ou aquela indústria que consome produto florestal. Tá? Contrata uma certificadora, é feito esse contato inicial, uma avaliação do manejo ou do processo produtivo, uma fase grande de adaptação a normas, regras e procedimentos da adequação. Finalmente, concede-se o selo, se tudo correr bem, e anualmente aquilo é auditado, é controlado, é feito um monitoramento anual. Cabe às certificadoras certificar operações de manejo, cadeias de custódia, que eu espero que a gente já tenha entendido o que é. Falando da cadeia de custódia, né? Mais ainda. Então, entre a floresta e a nossa compra prateleira, um longo caminho foi percorrido. Então, a FSC garante a origem da matéria-prima pela empresa e ela pode certificar o seu produto desde que tenha sido auditada pela certificadora credenciada pelo FSC. Controla-se origem, processamento, saída dos produtos, envolve então a sequência de empresas que eu vinha falando para vocês. Ilustrado agora, a gente tem aqui onde os selos podem ser emitidos, também respondendo àquela pergunta do André. Desde a operação florestal, o cara que vende a madeira pode ter o selo, até a indústria que consome aquela madeira, por exemplo, para fazer celulose. Pode ser vendida a celulose para uma empresa que só faz papel. Isso é muito comum, a empresa compra celulose e faz papel. Tá? Fazendo papel, ela vende para uma gráfica, por exemplo. E aí a gráfica tem que ser certificada também. E a gráfica vende para uma loja que vai te vender o produto, então, certificado. Então, essa cadeia vai sendo certificada pelo FSC, que vai registrar naquele selo, naquele carimbo, um código alfanumérico, geralmente, ali, com letras e números, onde são indicadas qual foi a certificadora, se é uma certificação só do manejo, ou do manejo, só de um elo da cadeia, ou dos dois. Então, vamos dar um exemplo aqui, a Duratex, a Faber-Castell, ela pode ter mais de um certificado, mais de um elo daquele certificado. Então, ela pode ter a floresta e a serraria. Tá? Então, eu tenho ali o plano de manejo e de uma parte da cadeia de custódia. No site do FSC, através desse selo, é possível obter várias informações. Então, quem tem aí um caderno, ontem alguém fez isso,
pode entrar no site, colocar esse código, você tem uma série de informações sobre a empresa, sobre essa cadeia da certificação. Então é bem bacana esse registro, porque ele dá conta aí da rastreabilidade daquele processo, daquele produto também. Bom, aqui nessas imagens, já caminhando para o final, eu procurei ilustrar para vocês e reforçar mais uma vez isso, porque acredito bastante, da visão de compatibilidade entre as nossas áreas de atuação dentro do contexto dos processos sustentáveis, né? Então a gente tem a imagem de um indígena, de comunidades, de indústrias, de uma serraria ali embaixo, uma grande serra de fita, dos selos sendo emitidos, de lotes de madeira com selo do FSC, tudo imagem real aí. De planos de manejo florestal sendo desenvolvidos. Então aqui, pessoal, é uma tradução, claro que eu tento convencer a todos, na minha opinião, a gente está aqui para isso, mas não somos donos da verdade, como eu costumo dizer. Mas para mim fica nítido que nessas imagens a gente tem questões de conservação da natureza, questões de tecnologia e questões sociais, trabalhando de forma conjunta, harmônica, visando aí o desenvolvimento sustentável. Isso é possível na nossa área. Algumas lojas, algumas empresas já possuem uma série de produtos certificados pelo FSC, tá? C&C, Carrefour, Pão de Açúcar, Leroy Merlin, Tokstok, Walmart, algumas, não sei se tem todas no Rio de Janeiro, não sei se tem Pão de Açúcar no Rio, acho que tem também, mas várias dessas presentes no Rio de Janeiro. E em visita a alguma destas, fiquem atentos agora, eu tenho alguns materiais lá, tem alguns móveis exatamente com essa etiqueta, alguns têm uma marcaçãozinha, como esse carimbo ali embaixo à direita, outros têm impresso, como na capa do caderno, na capa de livros, o selo do FSC. Era bem legal, não sei se tem isso ainda, sabe aquele papel térmico do banco, né? O Banco do Brasil e outros que saem no caixa eletrônico, extrato e tal, tem um selinho do FSC atrás. Tentem ver isso quando for ver ali o buraco negro, né, dos extratos bancários, foi igual ao meu. Tem o selo do FSC naquele papel térmico ali do caixa eletrônico, no verso, tá? Caminhando para o final mesmo, pessoal, a gente tem também uma questão que é a seguinte: o FSC ele passa cada vez mais a ser efetivo, os processos de controle e certificação, para fins comerciais, né? Eu lembro quando eu me formei, com 22 anos, fui trabalhar na indústria, a Votorantim Celulose e Papel. Eu não esperava nada diferente, mas aquilo me impactou por ser muito forte aquilo, né? Que o que vem acima de tudo é o interesse comercial, né? O interesse comercial, esses processos de certificação, estou dizendo que isso é errado, né? Mas existem as contas matemáticas de custos, orçamentos, ganhos, etc., para que a coisa funcione melhor. E se a gente parar para pensar, quase tudo em nossa vida, com toda a dinâmica, né, do nosso consumo, etc., ela é baseada nisso. Ninguém vai produzir uma coisa mais e melhor, de fins ecologicamente corretos, etc., só por filosofia. Ninguém, estou exagerando, talvez alguém faça isso, mas a grande maioria das vezes a questão orçamentária de custos vem em primeiro lugar, e o FSC ele funciona também dentro de uma ótica mercadológica de marketing para a empresa, né? O FSC ele vende mais. O FSC aliado a políticas florestais e ambientais, políticas públicas,
pode contribuir demais para esse desenvolvimento sustentável tão desejado por todos nós. A gente encontra bastante coisa já publicada, alguns eu já falei, outras publicações técnicas, pesquisas, etc. A gente fez eu orientei uma tese de doutorado muito bacana, né? Foi minha primeira orientação de doutorado, cuja orientada foi a professora Natália. A professora Natália, isso já tem uns 10 anos também, 7, 8 anos, ela fez doutorado com certificação de produtos, uma pesquisa inclusive envolvendo estatística, foi muito legal. A gente convidou um professor da UFSCar, o Fábio Yamagi, que é especialista em certificação de qualidade e certificação florestal. Ele foi o co-orientador, a gente tem muita amizade também, e foi um trabalho bem bacana em termos da percepção do consumidor quanto aos selos do FSC, do consumidor e dos empresários, de donos de empresa. Ela fez toda essa análise à época e foi bem legal, e como a gente já tinha como hipótese, esse poder de decisão ali da compra relacionada a uma consciência ambiental ainda foi muito pequeno, mas ela prova isso de forma matemática, investigativa, é bem legal o trabalho. Pessoal, de minha parte, assim, isso daqui eu considero como uma introdução a esse tema. Existem muitas coisas sendo feitas nesse sentido, nesse caminho da racionalidade, da sustentabilidade, dos processos de harmonização entre empresas, fornecedores, cooperativas, sociedade, etc. E acredito muito nisso, é um tema que eu quase me obrigo a trazer dentro da discussão do processamento mecânico da madeira para vocês, instigando, eu acho, cada vez mais, outro dia eu estava falando sobre isso, nessa dinâmica moderna, né, nós, professores, em sala de aula ou aqui de forma virtual, indicamos caminhos, né? Acho que isso mudou realmente muito rápido e muito efetivamente. O aprendizado, ele de forma alguma é só passado em sala de aula nesse momento com o professor, mas a gente indica caminhos, a gente conta histórias, né? Da nossa experiência, porque uma coisa que não muda é que na enorme maioria das vezes nós somos mais experientes, mais velhos que vocês, que os nossos alunos. E acho que na Rural a gente tem um contexto muito bacana, muito bom mesmo, talvez dos melhores, não quero puxar tanto a sardinha, mas do grupo de docentes, né? Conheçam cada um de nós, de onde veio, onde estudou, onde fez pós-graduação. A enorme maioria tem experiência internacional, pesquisadores do CNPq, atuando em pós-graduação e etc. E aí eu acho que isso, celular nenhum, nem Google nenhum, tira, né, na relação do ensino e aprendizado. Hoje até isso você encontra, se colocar meu nome, nome de qualquer professor ali no Google, vai ter link para o currículo Lattes, que parece que voltou agora ao ar, vai ter os trabalhos publicados, vai ter mais esse sentimento, né? A opinião real, ao vivo e a cores de preferência, da experiência do professor. Eu acho que isso vai ser sempre insubstituível nessa relação de formação de jovens profissionais da engenharia florestal e de todas as outras áreas. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Acho que isso aconteceu ontem também, a gente terminou um pouquinho, 10 minutinhos antes das 11 horas. O tema está posto, indicativos de link, materiais para baixar, indicativo de um caminho, e
gostaria muito que vocês desenvolvessem também esse tema naquela quarta questão da prova, tá? Aquela quarta questão da prova. Estão me ouvindo? A quarta questão da prova é exatamente sobre isso, ok? Eu tive um sinal aqui de perda de conexão. Tá tudo bem aí? Tá, né? Acho que voltou. Tudo bem? Cortou um pouco? Não? Falei da quarta questão da prova. Essa plataforma, não sei se vocês têm também, aqui. Lá em cima tem um sinalzinho da conexão. Aí deu aqui perda de conexão. Mas acho que não, já voltou. Tudo bem? Então a gente se vê na semana que vem. Tem sim, André, essa apresentação lá no CIGA, Indústria Madeireira e Sustentabilidade. Que eu ia falar? Tem no CIGA. Eu não sei se alguém está participando do curso de resíduos. A gente vai ter uma aula hoje à noite. É bem legal essa experiência da professora Vanessa, tá? Estou aprendendo, mais uma coisa que eu estou aprendendo lá é a plataforma Moodle. Não sei se alguém já mexeu, mas é uma ferramenta poderosíssima ali também para interação, disponibilizar materiais, etc. Bom, é isso, galerinha. Um bom restinho de semana para vocês, bom final de semana. Por favor, os primeiros 7 aí, então, não se apavorem, já programem 2 horinhas, 2 horas e meia no máximo, para fazer a prova tranquilamente, em frente do computador, vejam as temáticas ali, tem no CIGA, o André já perguntou várias coisas. Posso ajudar em inbox com alguma questão, alguma dúvida, se quiserem me mandar mensagem, e ficamos combinados assim. A semana que vem já são 7 apresentações e fiquem tranquilos que não vai ser só vocês não, eu me meto muito ali a comentar aqueles temas também, porque eu gosto de fazer isso. Valeu? É isso, Ana, André, João, Juliana, Luiz, Nayara, Pedro, Vitória e Yuji que ficaram comigo aqui até o fim. Um abração para todo mundo, se cuidem. Todos vacinados? Já alguém não conseguiu vacina ainda? Parece que está faltando vacina no Rio, né? Vão atrás da vacina, todos. 21, André, mas está chegando, né? Acho que está chegando. Valeu, galerinha. Abração para todo mundo aí.